Aleluia. Glória a Deus. Abra a Bíblia em 2º livro de Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 2 somente. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa história tremenda e abençoadíssima. Versículo 2. E o Senhor tem uma chave, essa chave será entregue pelo Espírito Santo para as nossas vidas. No final dessa mensagem, tudo que nós vamos falar aqui sobre a vida desse homem é para chegar em um ponto importante, queridos, que nos mostrará qual o segredo de Deus para uma vida vitoriosa quando nós andamos no Espírito. Amém? Diz assim: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Só até aí, eu vou repetir. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Pai, eu te dou graças por tua palavra. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor nos fala, nos ensina, nos exorta, nos corrige através da tua palavra. E eu te dou graças porque nós não estamos sós, porque o teu Espírito está aqui para falar, está aqui para nos ensinar, está aqui para nos trazer entendimento e falar de forma, Senhor, diferente, conforme a necessidade de cada pessoa. Eu creio que hoje tu trarás respostas. Eu creio que hoje o Senhor fará milagres e despertará vidas aqui para um compromisso contigo, com a tua palavra. Cerca esse lugar com muralhas de fogo, assim como a nossa casa, a nossa família. Todos aqueles que têm o nosso sangue estão guardados pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós repreendemos o demônio, ladrão da semente, que traz peso, que traz cansaço, que traz desânimo, que tenta roubar a palavra, que traz incredulidade. Na autoridade do nome de Jesus, todas as mentes aqui estão cativas à obediência de Cristo, com o capacete da salvação. Os nossos olhos estão abertos com o colírio do Espírito Santo. E os nossos ouvidos estão destravados. Nós estamos atentos para aquilo que o Senhor quer nos dar. Porque é grande. É muito grande. Tem poder para mudar as nossas vidas, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar assento. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Essa mensagem foi gerada na terça-feira. Alguns versículos que eu vou ler aqui. Eu fiz alguns comentários na consagração, as irmãs vão se lembrar. Mas esse texto que nós lemos
esse versículo aqui maravilhoso foi uma profecia que veio através de Azarias, pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus estava falando com o rei Asa. Este rei, ele foi levantado por Deus, e o seu reinado durou 41 anos. Ele reinou sobre Judá. E ele teve uma parte do seu reinado bem tranquilo. E nós vamos ver o porquê. E nós vamos aprendendo lições aqui com este rei, que todos nós já sabemos. É algo que Deus tem me direcionado sempre para estar ministrando à igreja, que é o andar no Espírito, é a dependência de Deus, porque somente dessa forma nós temos uma vida espiritual vitoriosa e crescente. Como eu disse de manhã na EBD, é a ordem natural do Espírito para os filhos de Deus. Que ordem é essa? A ordem do crescimento, do avanço, do sucesso na vida espiritual. O Espírito Santo deseja que os seus filhos a cada dia sejam mais fervorosos e conheçam mais a Jesus. Eu sei que você conhece pessoas que têm anos e anos e anos e anos e anos de igreja e que se acostumaram e estão estagnadas e nunca tem nada novo para oferecer, porque não há um empenho em estar ouvindo mensagens, estar ouvindo louvores, lendo livros, fazendo propósitos com Deus, buscando em jejum e oração. Quando eu me converti, irmãos, eu só queria saber de Deus. Hoje muitas pessoas entram nas igrejas e aceitou Jesus e pronto. E Deus quer cada crente uma tocha viva, fazendo diferença nessa terra. É com fervor mesmo. É com fervor, é com alegria, é com graça, é com poder do Espírito Santo. Eu gosto muito do poder e da unção. Eu gosto muito porque eu não viveria, não teria ministério sem a unção e o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele chega para esse rei por uma ordem de Deus e traz essas palavras, uma promessa de Deus, mas que tem uma condição. E irmãos, todos nós somos inteligentes, temos a mente de Cristo, nós queremos Deus conosco. A melhor coisa é você ouvir alguém movido pelo Espírito dizer: Deus é contigo, Deus está me falando que Ele é com você na sua vida. Eu sei que você se alegra com isso. Alguém chega e fala: olha, eu vejo que você é uma pessoa de Deus, você tem a sabedoria de Deus. Isso é tremendo para as nossas vidas. Acho que não precisa elogio, porque isso alegra o nosso coração. Isso deve alegrar o nosso coração. Melhor do que alguém chegar e dizer: olha, você está bonito, está com o cabelo bonito, essa roupa é bonita. Olha, eu sinto o perfume de Cristo na sua vida. E ele diz: olha, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Há uma condição aqui. Se o buscardes, Ele se deixará achar. O desejo do Espírito Santo é que nós o busquemos com intensidade, com fervor, com força, com coragem, com ousadia. Mas que tenhamos mais desejo de estar com Ele, de nos alimentarmos dEle, do que comer. E aí é comer comida.
Ele deseja isso. E ele diz: se você buscar, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Queridos, na Bíblia Sagrada nós encontramos alguns personagens que começaram a sua vida destruídos, derrotados. Aqueles 40 lá de Davi eram homens quebrados, eram homens endividados, eram homens fracassados, mas eles se associaram a uma unção poderosa e Deus fez deles homens valentes, guerreiros, vencedores, conquistadores. Mas existe na Bíblia também existem alguns personagens na Bíblia que eles começaram bem, aquele crente que começa fervoroso, vai nas consagrações, vai nas vigílias, vai orar nos montes, está evangelizando, está em escola bíblica dominical, e cheio de Deus, e cheio de glória a Deus e aleluia. Mas no decorrer da vida, eles cresceram, eles prosperaram, porque o Senhor, a Bíblia fala no Salmo que Deus Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Ele ama. Deus fica alegre quando você tem uma promoção, quando você recebe aquela causa que estava lá, esquecida. Ele manda o anjo falar para os seus filhos: olha, tem isso lá que você esqueceu, mas está lá na justiça, não é, tia Eunice? Você deu um testemunho aqui sobre isso. Ele ama a prosperidade dos seus filhos, entendendo que a prosperidade, eu sempre gosto de falar isso, que a prosperidade não se refere somente a dinheiro, mas é a nossa vida bem com Deus, a nossa vida em paz com Deus. Isso é prosperidade, viver feliz com aquilo que nós temos. Amém? E alguns desses homens que eu estou mencionando aqui prosperaram, cresceram, mas em determinado momento das suas vidas, eles se deixaram guiar por as suas emoções, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelos seus achismos. E então eles fracassaram. Eu tenho certeza absoluta que aqui nesse lugar não tem ninguém em sã consciência que pense assim: eu quero ser um derrotado. Ninguém. Ninguém aqui que pense e que esteja em sã consciência que diga assim: eu não quero ser bem sucedido nos meus estudos, eu não quero ser bem sucedido no meu trabalho. Não, ninguém. Porque o desejo nosso é de crescermos em Deus, de crescermos em família, de crescermos profissionalmente, de crescermos em todas as coisas. Amém? O que o Espírito Santo Ele quer nos mostrar nessa noite é que a vida espiritual, ela está em primeiro lugar. E nós vamos chegar lá. Por que que o Senhor fala isso conosco, irmãos? Por que que o Senhor tem falado isso tanto conosco? Existe um propósito. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias que o pecado tem aumentado na vida das pessoas, a falta de temor a Deus. E isso vem sufocando as pessoas. E nós, como filhos de Deus, nós estamos neste mundo, não somos do mundo, mas nós estamos nesse mundo e estamos sujeitos a essa nuvem que tenta oprimir. Um dia você está bem, acorda bem, no outro dia acorda mal-humorado. A hora você está lá animado, igual hoje na hora do jogo do Brasil. Ei, glória, vamos e tal. Aí daí a pouco desanima, tudo cai por terra.
Mas a gente não pode perder a esperança. Como bom brasileiro, nós vamos torcer sem perder a esperança, amém? Glória a Jesus. Assim é a vida espiritual, não pode perder a esperança. Como eu disse, esse rei, ele reinou 41 anos. Os 10 primeiros anos foram anos de paz. Por quê? Ele tinha uma aliança com Deus. Ele colocou em ordem o seu reinado, o seu povo. No capítulo 14 conta a história desse rei, o início da história desse rei. Diz que ele aboliu os altares dos deuses estranhos. Diz que ele aboliu os cultos que eram feitos aos falsos deuses. Ele quebrou os altares, as colinas, os lugares onde as pessoas tinham lá os seus ídolos. Ele mandou destruir tudo. E a Bíblia diz, isso você vai ver do capítulo 14, versículo 3, versículo 4, que ele ordenou toda a nação de Judá, versículo 4, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, diferente dos nossos governantes, que querem tirar Deus da história. Veja bem, que ele caminhou, todo Judá começou a prosperar, todo Judá. Não feche seu coração para essa realidade. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que a Bíblia diz. E aqui está um exemplo. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. A nossa nação, irmãos, tem caminhado para o juízo de Deus, porque a nossa nação tem desprezado a palavra de Deus. A nossa nação tem desprezado a palavra de Deus. O conserto começou aqui, levando o povo a observar a lei de Deus. O Brasil precisa se render à palavra de Deus. A começar, a Bíblia diz que o juízo começa na casa de Deus. Então, precisa começar das nossas vidas, nos voltarmos para a palavra. Eu achei tremendo que uma pessoa aqui da EBD pediu para a Eunice, para a professora Eunice, a revista do aluno, porque nós usamos uma revista. Tem a revista do professor e tem a revista do aluno. Eu entendi que essa pessoa, ela quer aprender um pouco mais. Ela quer estudar. Né? E a gente está pegando o nome de quem quer a revista do aluno para estudar o panorama do Novo Testamento, que está sendo tremendo. Isso traz avivamento, isso traz bênção, isso traz prosperidade. Considerar a Bíblia, considerar a palavra, estudar a palavra, observar, foi isso que esse rei mandou o povo fazer. Aí vem dizendo no versículo 5 que ele aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos, os altares de incenso. E olha só o que a Bíblia diz: e houve paz no seu reinado. Aplica isso para a sua família. Labaiachori anda nasce. Aplica isso para a sua vida pessoal. Imagina, irmãos, o mundo ignora a voz dos profetas de Deus, mas a solução para as famílias, a solução para as vidas está na palavra de Deus. A paz que as pessoas precisam, que não tem nas suas casas, essa paz se estabelece quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, Ele fez tudo isso, organizou a nação, mandou o povo parar de adorar os falsos ídolos e se voltar para a palavra. Aí a Bíblia diz: e houve paz no seu reinado. 10 anos de paz. 10 anos. Agora a Bíblia diz
que esse rei, ele tinha, você vai ver lá no versículo 8, edificaram e prosperaram. Todo mundo quer prosperidade. Está aqui uma chave. Está aqui uma chave. É a palavra. Eu faço propósito, eu faço campanha, eu vou no monte, seja o que for, isso é bênção. Mas aqui na Bíblia está dizendo qual é o caminho. Qual é o caminho? Então, qual é o valor que eu estou dando para a palavra de Deus? Eu estou empenhado em estudar a palavra de Deus? Então aqui no versículo 8 diz que eles edificaram e que eles prosperaram. E fala da quantidade de pessoas que Asa tinha no seu exército. Abra bem seu coração para você ver que a nossa vitória não depende da nossa força, não depende do nosso braço, não depende daquilo que nós temos, mas a nossa vitória, irmãos, depende de Deus. A nossa vitória depende de Deus, não depende do homem, não depende de ninguém, depende de Deus. Aí a Bíblia diz que ele tinha 300 mil em Judá, que traziam, tem uma versão que diz pavês e lança, é escudos. O exército deste homem, do rei Asa, ele tinha 300 mil em Judá, que tinha escudo e tinha lança. E tinha 280 mil em Benjamim. Esse era o exército do rei Asa. Então, o total de pessoas dava 580 mil com escudos e lanças. Ocorre que um rei etíope, Zerá, se levanta e vai contra o rei Asa. E vem para destruir. O seu exército, a Bíblia diz que é de 1 milhão de homens. Ele tinha 580 mil. Esse rei etíope tinha 1 milhão. Ele tinha alguns escudos e lanças. A Bíblia diz que o outro tinha 300 carros. 300 carros de guerra. E ele vem contra este rei. Irmãos, ele estava na paz, ele estava servindo a Deus, ele estava com a vida consertada. E aí o diabo vem. Satanás se levanta contra o seu exército e é uma força violenta para destruir. Isso acontece conosco. Alcançamos uma vitória, está tudo bem, está orando, está buscando, está jejuando, e o inferno se levanta. Mas Asa, ele estava aqui na presença de Deus, Deus falou com ele. Olha a atitude desse rei. Isso serve para tudo em nossas vidas. Essa lição serve para tudo. Se é uma luta financeira, se é um problema conjugal, se é um problema sentimental, é um problema no trabalho, seja o que for, o caminho é esse, ele diz. Versículo 11. Quando o povo já estava chegando, Asa estava no momento de desespero. Desespero. Está chegando, já estou ouvindo o barulho dos carros, dos cavalos. E olha, está vindo 1 milhão contra você. A Bíblia diz, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, além de ti não há quem possa socorrer. Diga assim, tem coisa, tem causa, tem situação que é só Deus. Aleluia. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele aqui estava na situação do fraco, porque ele tinha 580 mil, o outro tinha 1 milhão. Ele tinha escudo e lança, o outro tinha carros. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus,
porque em ti confiamos. Aleluia. A Bíblia diz que nós não confiamos em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção em o nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Aleluia. Irmãos, ele tomou um caminho, a oração. Falou com Deus, contou o problema. Reconheceu a sua fraqueza e a sua incapacidade de vencer. O povo veio, eles lutaram. Agora quem deu a vitória? Deus. A sua vitória vem do céu. A sua vitória vem de Deus. A sua vitória vem do decreto do Pai. Versículo 12 diz assim: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Aleluia! Caíram e foram sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Aleluia! Além de derrotar os inimigos, eles ainda ficaram com todo o despojo. Aleluia! É assim que Deus faz. Passa a batalha, passa a luta, e aí Deus ainda dá uma bênção lá na frente. Aleluia! Foi igual quando o cidadão lá mandou uma entidade visitar o nosso carro, e a gente estava saindo de viagem, e depois o cara ele me disse. Aí a gente tinha um carro pequeno, simples, e aí veio o endemoniado, porque o feiticeiro lá mandou, veio o cara, nem sabe por que ele fez isso, ele veio em alta velocidade, bateu no nosso carro, nós caímos lá no meio aquele que fica no meio, como é que é, Carlinhos, o nome? Do canteiro. O povo foi parando e pensando assim: vamos lá ver, porque morreu todo mundo, não tem como ter sobrevivente. Nós estávamos saindo de viagem, as crianças estavam todas na parte de trás. Isso faz muito tempo. As crianças estavam todas atrás, e o cara veio em alta velocidade, bateu na nossa traseira e jogou a gente. Deus foi lindo, o anjo pegou o carro, ele não capotou, ele pulou, né? O canteiro é mais baixo, ele foi lá e parou estacionado. Aí, uma colega de trabalho, ela tinha um carro lindo, e ela tinha muito dinheiro, e ela veio com gozação para mim. Falou assim: né? Ficou sem o carro. Não é cristã. Eu espero que ela se converta, em nome de Jesus. Eu preguei muito para ela, e Deus até me usou para um jovem da família dela, que estava numa cadeira de rodas, desenganado pelos médicos. Eu fui na casa deles orar, nesse tempo, a pessoa fazendo mal e você fazendo bem. É assim que funciona a ordem do Espírito. Fui na casa orar. Irmãos, o menino de 18 anos, estava só o esqueletinho na cadeira de rodas. Ninguém descobriu o que esse menino tinha. A família, altos funcionários do Banco do Brasil. Fui lá, orei. E para a glória do nome do Senhor, o menino se levantou da cadeira de rodas. Se levantou, ele ficou curado. O demônio que estava nele, o espírito de morte, eu vi uma caveira no menino. E eu falei assim: tem um espírito de morte. Nenhuma das pessoas eram crentes. E também ninguém se converteu. Mas o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. Aí a menina falou assim: agora você compra um carro igual ao meu. Aí eu ia dizer assim: não, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Imagina um carro igual ao seu. Na hora o Espírito de Deus falou assim: toma posse. Toma posse. Pois, irmãos, olha só, o diabo trouxe uma luta, e Deus
transformou a maldição em bênção, porque o carro que Deus me deu, para a glória do nome do Senhor, depois daquele, foi um igualzinho dela. Igual. É assim que Deus faz, foi assim que Deus fez. O inimigo foi e Deus abençoou esse rei. E eles ainda se apoderaram dos despojos. Deus vai fazer isso na vida de pessoas aqui, pode tomar posse. Isso aqui não estava na mensagem, o Senhor está me fazendo lembrar, porque Ele quer fazer na vida de pessoas aqui. Você vai testemunhar. Irmãos, beleza. Ele foi abençoado, aí Deus vem e fala com ele, que foi o texto que nós lemos. Olha, se você buscar Deus, Deus vai se fazer achar. Mas se você deixar Deus, Deus vai te deixar. O que aconteceu? Ele chama a nação, renova o pacto. Eu não vou ler todos os versículos, não dá tempo, mas você vai ver aqui no capítulo 15, ele renovando o pacto. Ele ficou muito feliz por causa dessa vitória, chamou o povo, acabou de destruir o resto de idolatria que existia na nação, se levantou contra a sua própria avó, que era uma idólatra, como diz no Piauí, de marca maior. Ela tinha mandado construir um ídolo enorme, uma imagem. E aí ele mandou destruir tudo. Está falando sobre isso lá no versículo 16. Diz que ele depois, Maaca, a sua mãe, da dignidade da rainha mãe. Fala mãe aqui, mas era avó, que eles usavam esse termo. E aí diz que o coração dele foi perfeito para com Deus. Então, ele reinou aqueles 10 anos, veio uma luta, ele venceu. E aí continuou firme com Deus, e 35 anos ele continuou na presença de Deus. Acontece que vem mais uma afronta de Satanás. Você vai ver no versículo 16. Eu vou contar a história, não vou ler para a gente avançar. E o que ele faz? Ele chama o rei da Síria para fazer uma aliança, para ele lutar contra os seus adversários. Ao invés dele orar, ao invés dele buscar a face de Deus, ele chama um outro rei e diz assim: olha, vamos fazer uma aliança aqui para a gente lutar. E ele fez algo pior. Ele foi no templo de Deus e pegou as coisas consagradas a Deus. Aquilo que era entregue a Deus. Os tesouros que tinha no templo. Ele pegou e mandou entregar para o rei da Síria. E aí, irmãos, começa então Deus a advertir este homem do erro que ele cometeu. A Bíblia mostra que o Senhor faz isso. Davi errou e Natã foi lá e repreendeu Davi. Só que Davi, ele se arrependeu, ele reconheceu em Natã um homem de Deus. Nós precisamos reconhecer a unção na vida das pessoas de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus, quando Ele nos alerta. E o que aconteceu? Deus manda um profeta novamente. E aqui está no versículo 7 do capítulo 16, que diz assim: naquele tempo veio Anânia a Asa, rei de Judá, e lhe disse, olha que Deus fala as coisas da forma que nós precisamos ouvir. Amém? O Senhor disse para ele: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Aleluia! Não pensa, rei, que você está fazendo o que é errado, que Deus não está vendo não, porque os olhos dele estão passando em toda a terra.
Foi isso que Deus estava falando. E ele diz, ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Por isso que nós cantamos aqui. Tu és o centro do meu viver. Ele quer que o nosso coração seja totalmente dele. Totalmente dele. Aí ele diz, nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Ele estava num momento de paz. 35 anos. Mas ele deixou de andar no Espírito. As coisas do Espírito vêm em primeiro lugar. As coisas do Espírito vêm em primeiro lugar. A ordem é espírito, alma e corpo. Só que nós andamos na contramão. Até na oração. Quando vamos orar, Senhor, abençoa a minha vida. Corpo, alma e espírito. Errado. Espírito, eu sou um espírito. Tenho uma alma. E habito num corpo. O principal é o espírito. O que faz ligação, comunicação com Deus, com o reino de Deus, é o espírito. Glória a Jesus. Aí, ao invés desse rei pensar assim, meu Deus, quando Deus me chamou a atenção para que eu tivesse aliança com Ele, eu obedeci Ele me prosperou. Eu fiz o que Deus queria e Ele me prosperou. Agora Ele está me chamando a atenção, porque eu fiz uma aliança errada e deixei de confiar nele. Então, Senhor, eu te peço perdão, vou consertar isso. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz aqui, irmãos, que ele se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere. Olha que coisa, ele já tinha experimentado tantas coisas maravilhosas de Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso? A pessoa fala assim, nossa, fulano era uma bênção. Aquela pastora é uma bênção, aquele pastor uma bênção, aquele evangelista uma bênção. E de repente você vê a pessoa lá na lama. Irmãos, qualquer pessoa que dá lugar, que abre brecha, que não considera, ela está sujeita a cair. E feio, esse homem, ele caiu. Olha que coisa, irmãos. Ele experimentou coisa gloriosa de Deus. Ele experimentou coisa gloriosa de Deus. Ele ganhou uma batalha. Ele foi abençoado. A Bíblia diz que eles prosperaram. Eles prosperaram. Então, só a bênção, só a prosperidade não segura ninguém na presença de Deus. É a nossa fidelidade, a nossa busca, porque Deus estava falando em busca. Deus estava orientando ele a buscar, é busca. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso da palavra, eu preciso da oração, eu preciso do jejum. E o que aconteceu? Ele foi e prendeu o profeta. E aí, olha só, irmãos. Esse homem ficou doente. Ele ficou doente dos pés. Segundo os historiadores, naquele tempo dava muita gota nos pés das pessoas. Gota e umas infecções que davam naquele tempo nos pés e que ia subindo. Ia para a corrente sanguínea, ia subindo, a pessoa ficava toda inchada até morrer. Nós não sabemos se foi gota ou se foi esse tipo de infecção. Mas ele adoeceu dos pés. E a Bíblia diz, pela segunda vez, ele deixa de confiar em Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. E vai agir da carne. Diz assim, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo,
na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Deus está condenando a medicina? De jeito nenhum. Porque quem deu o dom, a habilidade para os médicos, a inteligência, a sabedoria, a capacidade foi Deus. Só que lá no Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem sara as suas enfermidades. Então, era um ato de heresia, alguém que conhecia a Deus, adoecer e primeiro não orar, não buscar a Deus. Naquele tempo era considerado um herege, alguém que servia a Deus e que não fazia isso. Isso nos ensina. Olha que coisa tremenda. Meu Deus, que... Não. Ai, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Aí, ô Jesus, vem aqui, Senhor, toca em mim, poder do teu sangue nessa cabeça e tal. Se é outra coisa, qualquer doença que seja, é claro que você vai procurar o médico, mas primeiro, Jesus, olha, eu vou lá, mas abençoa aquele homem, abençoa o hospital, que ele passe o remédio certo, usa o remédio. Mas Deus em primeiro lugar, diga Deus em primeiro lugar. Irmãos, o que aconteceu? A doença veio, e a Bíblia diz que ele descansou, morreu. Ele morreu e descansou asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram no sepulcro que mandara. Sabe o que Deus tinha para ele? Ganhar a guerra. Ele não desfrutou, não se apropriou daquilo que Deus tinha para ele. Ele perdeu. E é isso que eu tenho falado com o Senhor. Senhor, não quero chegar no céu e ver lá nas dispensas, está lá o armário da Ana Nery. Tem tudo isso aqui para você, você perdeu. Porque isso é possível. Tantas promessas, tantas coisas, mas a pessoa perde. Por quê? Por uma desobediência. E aí, é simplesmente andar na carne. Eu vou terminar essa mensagem lendo um versículo aqui que você vai pensar assim: o que isso tem a ver com essa mensagem? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque tem uma lição aqui maravilhosa que se conecta com o que nós estamos falando. Deus em primeiro lugar, andar em espírito. 1 Coríntios 14, versículo 14, fala da oração em línguas. Tem coisas tremendas aqui, mas eu quero só colocar a ordem que esse texto nos dá, para que a gente ande em vitória, em conquista, andando no Espírito. É o que Deus tem ensinado para mim. Eu estou partindo esse pão com você nessa noite. Ele diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O que está orando, quando eu oro em línguas, é o meu espírito estar conectado com o céu. E o Espírito que prescruta todas as coisas, ele intercede por mim. Mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Eu estou orando em línguas, meu espírito está orando, estou orando por coisa que eu nem sei o que eu estou orando, mas que Deus sabe, o Espírito Santo sabe. É um filho, é um missionário, é uma causa, é a nação, é alguém que precisa. Meu espírito está orando quando eu estou orando em outras línguas. Mas no meu pensamento, eu não estou sabendo o que está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Que farei, pois? Orarei
com o Espírito. Eu sei que existem pessoas que não oram em outras línguas. E eu sugiro a você que busque, porque é um descanso para o crente a oração em línguas. Porque no momento da aflição, no que você não sabe o que orar, ora em outras línguas, porque o seu espírito ora de fato. Amém? É isso que está escrito aqui. Ele diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Irmãos, as coisas do espírito estão em primeiro lugar. Ele não diz: orarei com a mente, depois orarei com o espírito. Muitas vezes nós começamos a orar, e quem já ora em outras línguas, poderia começar a orar orando em línguas, porque muitas vezes nós começamos a orar e falamos coisa que não tem nada a ver, da boca para fora. Orações vazias, pesadas, religiosas, que não faz efeito nenhum. Então, se você já ora em outras línguas, o Espírito vem em primeiro lugar. Foi por não colocar as coisas do Espírito em primeiro lugar que Asa se deu mal. Ele se deu mal. Você pegou essa chave e eu me fiz entender. Não é tremendo isso, irmãos? Pastora, mas eu ainda não oro em outras línguas. Então, pelo menos, deseje, porque o Senhor quer te dar. Amém? Mas não fique em ansiedade, nem se achando inferior a ninguém, ou duvidando disso, porque o Senhor dá. E é Ele que dá. Amém? Não fique em ansiedade, em preocupação, se bloqueando. Ora com entendimento. Mas use essa palavra para investir em primeiro lugar nas coisas do Espírito. Se Asa tivesse, na hora que veio mais uma afronta, ele tivesse orado como ele fez da primeira vez, ele clamou a Deus, Deus teria dado a vitória para ele. Mas ele não fez isso. Então, Paulo ensina aqui uma chave poderosa, que é a oração no Espírito. Nos mostrando a ordem das coisas. As coisas espirituais vêm em primeiro lugar. Diga isso, as coisas espirituais vêm em primeiro lugar. Se coloque de pé. Essa é a mensagem dessa noite. Deus quer dar para nós vitórias e conquistas. E o segredo da vitória é andar em espírito. Andar em espírito. Quem anda no espírito tem discernimento. Quem anda no espírito tem discernimento. Quem não anda, irmãos, no espírito é enganado. Por isso que vale a pena a gente buscar o Senhor. Quem vive uma vida espiritual aprende a esperar em Deus. Espera a hora do agir de Deus. Espera. Agora, quem não anda em espírito fica agoniado, é precipitado, toma direções erradas, faz coisas erradas, faz alianças erradas, entra em situações erradas. Por quê? Porque não está andando em espírito. Quem anda em espírito tem a convicção de que Deus não te desampara. Não é boa essa vida? É tudo que nós precisamos. É Ele ser o centro da nossa vida. Quem anda em espírito, confia em Deus. Confia que Ele está fazendo o melhor.
Receba essa palavra, você que está precisando disso hoje. Eu recebo para a minha vida. Eu creio que Ele está fazendo o melhor. Porque quem não anda em espírito, quem anda na carne, duvida do poder de Deus. Duvida. Então vale a pena nós colocarmos o espírito em primeiro lugar. Quem anda em espírito usa as armas corretas. Aleluia! A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Usa as armas espirituais. Quem anda no espírito usa as armas corretas. Não vai brigar não. Vai orar. Vai amar, vai perdoar. Glória a Jesus. Mas quem não anda no espírito é murmurador. Irmãos, é tremendo o que Deus nos ensina. Eu fiquei impactada com o que Deus me ensinou. Quem anda em espírito, a guerra vem e Deus luta por ele. Mas quem anda na carne é destruído na guerra. É destruído na guerra. Sofre um desgaste sobrenatural. Quem anda no espírito tem fé, crê. Mas quem anda na carne não acredita no que a Bíblia diz. Não acredita que Deus, Ele pode nos dar a vitória como deu para o rei Asa. Qual é a sua guerra? Qual é a sua afronta? Sua não. Qual é a afronta que o diabo tem lançado? Qual é a luta que ele tem levantado? O vento. No espírito. Se você ora em outras línguas, ora em outras línguas. Se não ora, lê a Bíblia, ora com entendimento, mas peça o Espírito Santo para orar, para colocar as palavras. Espírito Santo, eu vou orar, mas eu quero orar uma oração que vem lá do trono, inspirado. E nós vamos crescendo. Diga, eu vou crescendo, eu vou avançando. Eu vou prosperando, eu vou desfrutando de paz e vou vivendo uma vida espiritual plena e abundante na presença de Jesus. Nós vamos orar.